podcast com uma convidada muito especial para esse novo episódio, Outubro Rosa, o cuidado da saúde emocional da mulher, né? E eu quero começar aqui trazendo brevemente, eu vou trazer a história ali da apóstola Noemi Torres, mas eu quero que ela traga para nós algo que talvez porventura eu esqueça, viu, apóstola? Então, a senhora me ajuda. Ok. A apóstola, eu vi que ela foi consagrada apóstola em 2015, certo? Sim. Fez a faculdade de teologia e mestrado em teologia. Eu estou aqui puxando da memória do que eu li, tá bom, apóstola? Tem 3 filhos e 7 netinhos, aos quais a senhora nomeia como meus tesouros. Sim. Ótimo. São realmente. São mesmo, né? E eu fiquei sabendo agora há pouco que a apóstola estudou aqui no CEID. Eu fiz o mestrado. O mestrado, gente, que honra! Então eu quero que você que está aí nos assistindo, né, possa aproveitar ao máximo as experiências que a apóstola vai compartilhar conosco dentro desse assunto tão importante que é o Outubro Rosa, trazendo essa temática sobre a importância da saúde emocional da mulher. Então, falando sobre eu ter feito mestrado aqui, eu fui da primeira turma. Uau! Aquela que teve a história de um ladrão que entrou na sala, sabe? Eu não sei não, mas eu quero saber. Mas os pastores mais antigos Sim. lembram disso e não deixou de ser uma coisa muito engraçada, sabe? Sim. A primeira turma de mestrado? Foi. Uau! A primeira turma. Que honra tê-la conosco, apóstola. Obrigada. Então, assim, por onde nós podemos começar, né? O que é saúde emocional? O que é emocional dentro da expertise da senhora, que acompanha, que discipula, que pastoreia, né? Tantas mulheres dentro do corpo de Cristo? Então, nós somos feitas eu entendo assim, de espírito, alma e corpo. Eu também. Então, são as áreas que nós precisamos cuidar muito bem. Nós temos que cuidar muito do corpo. Hoje a gente vê tantas palavras a respeito de cuidar do corpo, conscientização, né? Sim. Muito grande, da necessidade de você exercitar, da necessidade de você comer melhor e também a parte espiritual. Todos os domingos nós estamos na igreja e ouvimos tanto a respeito da parte espiritual e a parte emocional. Por muito tempo, o povo de Deus esqueceu muito da parte emocional. Hoje não, mas por muito tempo se pensava que ter uma depressão era algo espiritual, não era algo emocional. Que a gente não podia chorar nem quando alguém morresse, porque não podia chorar. Coisas assim que a religião vai colocando, não é a Bíblia, não é o Espírito Santo, não é Deus, é mau entendimento da Bíblia, né? Sim. Mas hoje nós temos consciência de que precisamos cuidar do emocional. Porque nós somos emocionais, as mulheres principalmente, os homens também. É verdade. Mas as mulheres, porque a parte hormonal da mulher é muito forte, e essa variação hormonal mexe muito com as emoções. Sim. E se você não cuidar da parte emocional, você corre riscos de entrar em alguma síndrome emocional, porque são muitas hoje. É verdade. Não é? E alguém que está aqui, né, conosco, que tem propriedade para falar muito bem sobre o emocional, uma das situações, né, que a apóstola está enfrentando é a perca do seu esposo, né, o apóstolo Sinomar. E foi um baque emocional, né, apóstola? Foi Está sendo. Eu costumo falar, ele não nos preparou para este momento, porque na realidade ele fazia a gente acreditar que ele ia ser arrebatado.
sabe? Sim. Porque ele falava assim, não, eu não vou morrer, não preocupa, eu não vou morrer, eu vou ser arrebatado, vai ter um arrebatamento, eu vou ser uma pessoa que vou ser arrebatada. E ele falava tanto isso, ele falava para mim, ele falava para a família, ele falava para os amigos, que quando a gente ouve uma coisa com tanta frequência, a gente acredita nela. Sim. E nós não estávamos preparados para ele partir. Até lá no hospital, quando eu fiquei ali cuidando dele e que ele estava dia a dia piorando, mesmo assim eu não acreditava, porque ele sempre foi um homem de tanta fé, que eu falava para ele no hospital, olha, você está num estado bem delicado, porque o seu rim parou de funcionar. E ele ficava assim, ora por mim e pede a Deus que me dê mais tempo para eu terminar os projetos que eu tenho no coração. Então ele não falava, pois é, eu estou muito mal, eu estou indo embora. Não, ele não falou isso em nenhum momento. Ele fala, Noemi, ora por mim aqui agora, para ver se Deus me dá mais tempo. Então nós não fomos preparados para aquele momento. Até sabe? naquele momento, um homem de visão, né? De visão, de sonhos, Sim. sabe? E então foi muito rápido, foi muito traumatizante. Sim. E eu vi, né, uma mensagem a respeito que a senhora estava até compartilhando no YouTube, né? Para vocês terem uma ideia, eu disse que eu ia apresentar à medida que a conversa fosse acontecendo, né? Ela também apresenta o Pode Conversar, um podcast, né? E eu vi que em uma das mensagens você mencionou a respeito dos ciclos, né? Que eles precisam ser fechados. E isso a gente pode trazer para o nosso público, apóstola, como uma reflexão de entender que mesmo numa situação emocional, né, tem coisas que vão se fechar que não voltam mais. Não voltam. O que a gente pode colaborar com o nosso público aqui? Hoje, no meio feminino, se estuda muito as estações. Sim. Mas a gente não pode confundir os ciclos com as estações. Porque as estações vão, mas voltam. Sim. É como as estações do verão, o inverno, você passa o inverno, mas depois vem o verão e pode vir o inverno novamente. Agora os ciclos não, você vive aquele ciclo e ele fecha, ele não volta. Sim. E realmente nós temos que ter essa consciência dos ciclos da nossa vida e viver cada ciclo intensamente. É isso que eu gosto de dizer para as pessoas, porque mamãe fala assim, ai, que saudade que eu tenho dos meus filhos pequenos, agora eles são adolescentes, estão sem graça. Mas provavelmente ela não viveu aquele ciclo como ela deveria viver. Sim. Se ela tivesse vivido intensamente a infância dos filhos dela, agora ela estaria vivendo intensamente a adolescência deles. Uau. Porque ela teria fechado aquele ciclo. E assim no casamento também. O casamento, nós temos que viver o casamento intensamente. Viver todos os momentos que nós tivermos para viver, sem reservas, sem medo, sem economia. Olha, que maravilha. Que quando passa o ciclo, como foi no meu caso, né, que ele faleceu agora há apenas 2 meses, é muito triste, porque é muito triste mesmo, mas você não fica com aquela sensação, por que eu não fui em tal lugar com ele? Por que eu não comi tal coisa com ele? Por que eu não fiz tal passeio com ele? Por que eu não dei mais risada com ele? Você não fica porque você fez. Uau. Se você fez, o ciclo fecha, é triste, mas você não fica com frustrações. Sim, que incrível, né? Incrível. Porque nós, como mulheres cristãs, temos muitas demandas, né? Muitas. Casa, esposo, trabalho, né? E quando a senhora traz para nós de viver esses momentos intensamente,
né? A gente precisa de muito equilíbrio para isso. Muita graça do Senhor, né? E quando a senhora compartilha a respeito da mãe, que está com os filhos na adolescência e às vezes tem aquela saudade, aquele sentimento ali, né? Às vezes até de culpa por não ter vivido essa intensidade com os filhos, né? O que a gente pode agora que está com a adolescência aí em pauta, né? Os filhos estão aí nesse frenesi todo que é a adolescência. Muitos chamam de aborrecência. Eu não gosto dessa palavra, eu acho ela muito depreciativa, porque são fases novas que eles estão vivendo, né? Mas essa mãe que está aí com a flor da pele e as emoções gritando, como que a gente ajuda ela, apóstola? Ela precisa viver essa adolescência com os filhos. Ela não precisa achar que é uma aborrecência, porque não é, sabe? É uma fase diferente, ele não é mais criança, ele ficou diferente. E ela vai procurar conectar o coração dela com o coração dele, para que ela possa entender o que passa do coração dele ou dela. Sim. Eu me lembro de um filho, quando era adolescente, que ele era um pouco mais exótico do que os outros. Mas eu não implicava com os gostos dele, com o jeito que ele andava, porque aquilo era uma busca de autoafirmação. Ele não estava ele não estava bebendo, ele não estava indo para lugares que não são aconselháveis. Era roupa, era jeito dele. Estilo, né? Era o estilo. E as pessoas falavam, mas você é muito estranha. Você sai com esse filho que anda desse jeito, com essa trança no cabelo, com essa sandália esquisita, com essas roupas rasgadas. E eu olhava e falava, ui, mas você não acha que ele está lindo? Olha. Sabe? Que ele é tão bonito desse jeito, porque eu gosto dele. Sim. E aí as pessoas balançavam a cabeça pensando assim, acho que ela também não é normal. Gente. Mas passou. Sim. E passou, aquilo lá não ficou para toda a vida, porque ninguém fica adolescente a vida toda. Verdade. E passou. E ele é pastor também, né? Sim. E valeu a pena, e eu lembro disso com ternura e até achando engraçado também. Sim. E às vezes comento com ele, comento com as filhas dele, nós rimos juntos disso tudo. Sim. E passou, não houve nenhum prejuízo no caráter dele, não houve nada. Sabe, às vezes a gente fica preso em coisas que nós não precisamos ficar presos. É verdade. E a gente pode amar cada fase. Sim. E que bom, né? Ele foi respeitado, né? Sim. Viveu com intensidade aquela fase, né? Aquele estilo e passou. Passou. Tá vivendo outras fases agora, né? Apóstolo. Isso é coisa muito antiga. Que maravilha. Então, falando mais sobre essa questão do Outubro Rosa, que tem essa conscientização a respeito do câncer de mama, né? Nós mulheres, com esse emocional, né, muito aí aguçado, muito estresse, como eu disse antes, muita demanda, né? O que a igreja, o que a senhora como apóstola tem orientado, tem ensinado, instruído as suas mulheres, né? As mulheres do corpo de Cristo em geral, porque aqui não é só a representante, aqui a presidente do Ministério Luz para os Povos, aqui é uma mulher falando para nós mulheres cristãs, né? Que a gente precisa ouvir. Qual que é o direcionamento que a senhora tem dado, apóstola? Eu tenho falado com as pastoras para que elas aproveitem o Outubro Rosa para fazer algum movimento na cidade delas ou no setor que ela mora, conscientizando as mulheres a respeito do autocuidado físico. Sim. E também emocional.
e que faça palestras e que leve Jesus, principalmente para elas, porque Ele é que segura, porque você mesmo falou sobre o momento que eu estou passando, e eu já passei outros momentos bem difíceis na minha vida, mas Jesus é o que me alimenta, me sustenta e que me dá a paz, sabe? Eu tenho o meu versículo preferido, conta para nós. Filipenses 4:7, que é: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E eu recebi essa paz. Um dia, numa situação muito difícil, eu pedi ao Senhor que me desse essa paz sobrenatural. Porque essa paz é sobrenatural. Sim. Ela excede o entendimento. É verdade. Né? E Deus me deu essa paz. E é porque eu tenho essa paz, é que eu tenho passado por algumas fases ou ciclos difíceis na minha vida, e sem me desesperar. Como você falou, tem que ter muito equilíbrio. Realmente o equilíbrio vem do Senhor. E é preciso ir mostrando isso para as mulheres em geral, porque elas estão entrando num estado emocional difícil, muito complicado. Elas estão entrando facilmente em estados emocionais complicados. Sim. Porque elas não têm paz. E elas não têm equilíbrio. E aí, quando essas mulheres vêm, elas já estão na descida da vida, assim, no despenhadeiro mesmo, sabe? Sim. E elas se perderam por quê? Às vezes, por falta de uma organização de vida, querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, querendo ter o que não pode ter, ser o que não pode ser, sentar numa cadeira muito grande para ela. Porque a gente tem a cadeira certa pra gente, sabe? Conta para nós. Se nós não acharmos a cadeira certa para sentar, nós vamos sentar numa cadeira muito grande e não vamos ficar bem emocionalmente. Quando eu era adolescente, eu estudava música. Sim. E eu fazia piano no conservatório. E eu me lembro que me passaram de ano quando eu não estava com maturidade suficiente para cursar aquele ano. E eu sentei numa cadeira que era grande para mim. Entendi. E como eu sou muito responsável, sempre fui, eu queria dar conta daquela cadeira. Então eu estudava, às vezes, 4 horas por dia, treinando para conseguir, mas acabou que eu fiquei com problemas emocionais naquela época. Eu entrava como que se fosse... Naquele tempo não tinha esse diagnóstico. Certo. Mas se fosse hoje, era tipo um pânico quando mandavam eu tocar aquelas músicas que fazia parte do currículo do ano que eu estava fazendo. Entendi. Mas eu não estava madura Sim. para aquele ano. E aí aquela pressão toda eu entrava num pânico. E era pânico mesmo. Sim. Porque me dava taquicardia, as mãos gelavam. Sim. Eu me desesperava. Só não existia o diagnóstico, não existia o nome, né? Hoje existe. Mas estavam vivendo naquela situação ali. Então, nós precisamos ver se estamos sentados na cadeira certa para nós. Porque se nós sentarmos numa cadeira que é muito para nós vamos entrar num processo bem desagradável emocional. Incrível. Essa eu vou levar para minha vida, apóstolo. Porque assim, a gente aprende muito estando aqui, né, com essas trocas de experiências. E eu sou o tipo de pessoa que gosta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Só para a senhora ter uma ideia, por exemplo, enquanto eu estou, às vezes estudando ou fazendo algo em casa, a minha mente vai assim, ó.
será que eu posso deixar a máquina já funcionando para a hora que eu terminar aqui, as roupas já estarem prontas e aquela dinâmica da rotina ficar mais enxuta? E eu percebia há um tempo atrás que isso me angustiava a alma, porque eu queria compactar tudo para que tudo saísse a tempo e a hora, como dizia o meu pai. E às vezes, né, muitas vezes a gente não consegue, porque uma coisa é a gente fazer gestão da nossa vida, outra coisa é fazer gestão da rotina da casa, que tem marido, que tem filhos. Hoje eu tenho, né, marido e uma filha dentro de casa. Então, assim, a minha rotina precisa casar, conversar com a deles também. E chegava no final do dia, apóstolo, às vezes eu ficava assim com um sentimento de frustração. Gente, eu não fiz as minhas coisas. Porque eu tenho, né, esse comportamento de querer fazer muitas coisas mesmo ali prontas. E ajustar isso foi um desafio para mim. Isso é muito comum nas mulheres. Exato. É muito comum. Você chega numa reunião e uma mulher chega esbaforindo, correndo e falando, olha, desculpa, eu atrasei porque eu tive que fazer isso. E aí ela vai contando tudo que ela teve que fazer. Sim. E ela podia ter organizado, sabe? Sim. Diminuindo dito não, né, apóstola? Dizer não, é muito importante dizer não. Sim. E dizer não, isso eu não quero, isso não é bom pra mim, isso não vem de encaixe com a minha pessoa. Sim. Ou dizer sim para as coisas que você gostaria de dizer sim, né? Isso. Entendeu? Sim. E acaba que, como eu disse, né, eu vou levar a cadeira para a vida, né? A cadeira. Porque eu tive que sentar, né, conversar com meu esposo, conversar com a minha filha, e às vezes eu dizer não. Não, hoje eu não consigo te buscar, hoje eu não consigo te atender. Né? E dentro dessas, né, desse universo feminino, como a senhora disse, né, os homens eles têm uma tomada de decisão diferente de nós. Eles são mais práticos. Mais práticos, eu gosto disso. A nossa resposta é sempre mais emocional, né, apóstola? Eles são mais práticos. É verdade. Né? Então, assim, quando a gente olha para essa praticidade que o homem tem, e nós mulheres, né, com esse emocional, né, a flor da pele. A flor da pele o tempo todo, né, o que a gente pode trazer como ensino, como um aprendizado, como uma lição? Porque eu entendo, né, nós que somos casadas aí, temos o marido como cabeça. Né? E o que a gente pode aprender com tudo isso? A senhora que teve um expert aí ensinando, instruindo, compartilhando, governando muitas obras, né? Vamos colocar assim, famílias, ministérios. O que a gente pode trazer para essas mulheres que vai acrescentar a vida delas? Eu acho que toda mulher precisa aprender a conversar consigo mesma, sabe? E falar com ela mesma, olha, Lúcia, olha, Lúcia, você tem limites. Calma, veja qual é o seu limite. Não ultrapasse o seu limite, porque isso não vai dar certo. E se você é casada, assente-se com o seu marido, converse com ele, organize o que ele pode fazer, o que você pode fazer, converse com a sua filha também, e um respeitando o outro. É necessário essa organização no lar. O lar é uma empresa. E é necessário que seja estabelecido qual que é o papel de cada um no lar. Sim. Porque se cada um fizer aquele papel que foi estabelecido, vai dar certo. É claro que tem dia que um deles não vai fazer, mas você também não vai fazer para eles, porque não é o seu papel. Fica a dica aí, né? Fica o conselho. Tem uma professora que ela diz que não gosta de falar dica, não. Que fique o conselho, né, apóstola? Que realmente não fazer aquilo que não é o seu papel. Vocês conversaram, e aí não é o seu papel, você não faz. E também não fica cobrando. Vai ter uma hora que aquela pessoa que não fez vai olhar e está tudo acumulado o papel dela, e ela vai ter que se levantar e fazer, sabe? É difícil isso, porque a mulher às vezes não aguenta ver
as coisas. Eu luto muito com as mulheres para ensinar elas a serem mulheres. Ai, sabe? conta pra nós aí. Ensina-nos. Porque a mulher é muito dinâmica, de um modo geral. E ela faz muita coisa que não é tarefa dela. Às vezes na igreja, ela sai carregando uma mesa, ela sobe numa cadeira para pregar o quadro lá em cima, ela carrega o garrafão de água, ela junta as cadeiras no final do culto. Os homens que têm que fazer isso. Aí, ó, gente, pega aí o conselho da apóstola, viu, mulheres? Elas têm que fazer isso, é pesado. Verdade. Sim. É pesado, elas não precisam fazer isso. Basta elas ficarem de mulherzinha que eles vão fazer. Cara de leite, né? É, cara de leite. Eles vão fazer. Sim. E aí, ela que tem filho, ela ensina o filho, faça isso agora, porque é pesado para a mamãe fazer. O filho vai fazer. Ela está ensinando o filho a ser homem. Sim. Sabe? Sim. E se a irmãzinha quiser, pode deixar que eu faça. Não, você é menina. Ah, isso é bom, ajuda a viver, sabe? É, viver com mais leveza, né, Isso, com mais leveza. Eu estou entendendo. É porque um público que não seja cristão vai achar que tem muito preconceito, né? Mulher pode fazer o que ela quiser. Não, poder ela pode. Mas o que a senhora está trazendo para nós é a saúde emocional dessa mulher. É. Olha, ela pode fazer tudo. Não tem problema. Mas ela também pode ser mulher. Claro. Né? Deixar que os homens carreguem as cadeiras, carreguem os litros de água. Carrega as coisas difíceis, porque se ela tem um marido, ela tem uma pessoa que ela vai se apoiar nele. Sim. E se ela tem um filho, ela tem também alguém que vai fazer aquilo para ela. Entendi. Sabe? Sei. E se essa mulher for solteira, apóstolo, e agora? Né? Ela está num ambiente que ela é solteira, ela não tem esse marido, ela não tem esse filho, mas ela tem ali um crush. Alguém que ela está de olho. Será que ela pode ali, né, dar aquela incentivada? Aquela incentivada nele? Pode, porque... Você pode carregar esse esse 20 litros de água aqui para mim, por favor? Pode sim, ela pode. E isso vai fazer ela admirar mais esse crush. Ai! Que ótimo! É verdade, né? Porque ele vai ajudar. E ela vai descobrir quem é ele. Ela vai descobrir se ele é folgado ou não. Isso! Aí, ó, a gente joga a pergunta e a apóstola traz o ouro. Né? E aí ela vai poder ter o discernimento necessário. E se ela escolher aquele folgado para ela, ela depois não vai poder reclamar, porque foi a escolha dela, né? Mas ela vai descobrir. Então tá na hora das mulheres que são solteiras começarem a fazer testes assim, para ver que tipo de homem, né, ela realmente vai querer ao lado dela. Eu acho que é apóstolo? Importante, para começar, se ela for sair com ele tem que pagar a conta. Oh! E isso aqui já é saúde pro bolso da mulher, né, apóstola? Não, mas sabe o que é? Sim. É porque a natureza masculina, ele gosta de ser o líder. E se ele era o líder, ele vai pagar a conta. Sabe? Sim. E se ele sai com ela a primeira vez e ele fala assim, vamos dividir metade, ela pode deixar ir para lá. Uau! Sabe? Gente! Que ele vai ser fraco, como esposo, vai ser fraco. Olha, e nós estamos nesse contexto de mundo cristão, né? E os homens precisam realmente dessa virilidade, né, apóstolo? Precisa. E nós precisamos disso também, né? É verdade. Porque para a gente se sentir segura, protegida, né? Emocionalmente mais saudável, né? Eu não estou dizendo que a mulher não vai pagar nada, que não vai dividir despesas quando ela se casar. Vai, mas tem alguns detalhes que fazem parte da identidade masculina. Sim. Sabe? E quando a senhora traz isso, a gente observa muitas mulheres abraçando o mundo e o fundo
e hoje sobrecarregadas, né? Doentes emocionalmente, Sim. mas tá lá atrás algumas coisas que poderiam ter sido feitas para evitar, né? Que é o que a senhora está trazendo aqui para a moça solteira, a mulher solteira aí, para ela dar sondada que tipo de homem é esse que ela está de olho. Sim. E isso evitaria muitos problemas, né? Muitos problemas futuros, porque agora pode ser que ela até esteja achando engraçado isso, mas no futuro ela não vai achar. É verdade. Sabe? E pode evitar. Eu estou conversando isso, não é preconceito. Não, mas eu sei. Mas se nós queremos que as mulheres vivam uma vida mais leve, precisamos de trabalhar nos detalhes. Que é os limites que a senhora acabou de trazer da cadeira. Né? Às vezes ela quer sentar numa cadeira que, opa, essa cadeira aí é do homem. É verdade. Né? A sua é essa linda aqui de rainha, de princesa. Né? E o que a senhora está trazendo é muito importante para nós, porque no mundo rosa, né? Vamos colocar o Outubro Rosa aqui, o mundo rosa. Existe um empoderamento feminino aonde muitas têm abraçado muitas funções e acabam se prejudicando. E o que a senhora está trazendo é realmente princípios e valores que são do reino, né, aonde cada um cumpre o seu papel, né, apóstolo? É verdade. A Bíblia ensina isso, que o homem deve viver a vida comum do lar, em 1 Pedro 3. 1 Pedro 4, 7 ou 3, 7. 1 Pedro 3, ajuda aos universitários. 7, né, que fala que as mulheres, que os homens devem viver vida comum no lar, tendo consideração com a mulher como parte mais frágil, né? Sim. Então, é bíblico. É bíblico. E o empoderamento feminino não é você ser poderosa para sair fazendo tudo. A mulher é muito poderosa. Ela é poderosa no falar, ela é poderosa nos relacionamentos, ela é mãe, ela gera filhos, ela vai formar aqueles filhos para a vida, isso é poder, sabe? Sim. Ela pode trabalhar no relacionamento conjugal de uma forma muito bonita, isso é poder. É verdade. Ela influencia o marido com as suas palavras, não deixa o marido errar, porque a própria Bíblia diz que ela é auxiliadora idônea. Sim. Essa idoneidade, quem dá é a Bíblia, mas é para nós usarmos com sabedoria para a vida. Maravilha. Não é? É verdade. Eu tive uma criação onde a minha mãe, eu não quero desonrar a figura da minha mãe, mas eu preciso trazer as palavras que eu ouvia, né? Que marido não manda nela, que é ela que manda. E quando eu me casei, apóstola, alguns comportamentos eu acabei replicando dentro da minha casa. E um dia o meu marido falou assim, eu casei foi com a Lúcia. Aí eu parei, prestei atenção, falei assim, gente, eu estou querendo tomar decisões, abraçar, sentar na cadeira que não é minha. E naquele momento a gente teve ali um concerto. E eu pude, e eu vejo isso hoje, né, me sentir guardada e protegida, né, me tornei, tenho me tornado e procurarei me tornar ainda mais saudável, porque esse lugar de edificar é um desafio, não é, apóstolo? É um desafio, é verdade, mas é tão nobre, né? Sim, tão nobre. É leve. Né? Você falou, você tem que ter equilíbrio. Realmente o equilíbrio faz parte da habilidade, da sabedoria, que é falado na Bíblia. Sim. E a mulher o tempo todo, ela precisa orar e pedir sabedoria para Deus. Para que ela não erre com palavras, porque às vezes uma palavra que você fala de mau jeito, aquilo vai dar um resultado horrível, porque a palavra tem poder. Sim. Então, a mulher não pode errar com palavras, ela não pode errar com atitudes. Ela precisa ver o que é valoroso para ela, o que é de valor para ela. Se o casamento dela é importante, então
ela não vai falar que homem nenhum não manda nela, porque na realidade relacionamento, os dois se equilibram nisso aí. Não é questão de mandar, é questão de conectar. Sim, né? Cada um vivendo ali a identidade, né? Isso, é uma conexão boa. O casal tem que ter uma boa conexão para viver, sabe? Não é questão de quem manda em casa, sabe? Sim, hoje eu entendo isso, né? E essa saúde, né, que meu esposo muitas vezes me proporciona, me respeitando, né? Às vezes eu me coloco em desafios, apóstolo, que a gente precisa que o marido esteja ali, te abençoando. É muito importante a presença dele. Sim. Muito. E eu vejo essa saúde presente no meu lar, né? Claro que tem outras áreas que precisam ser colocadas aqui, a gente não vai falar só de mar de rosas, né? Por exemplo, o trânsito me estressa demais, apóstolo. O trânsito ainda me estressa, porque a gente tem a pista da esquerda para ter um pouco mais de velocidade na cidade. Aí tem alguns que andam na pista da esquerda a 30 por hora. E assim, né? Isso é algo que eu estou me disciplinando, trabalhando mesmo, me moldando, trazendo o autocuidado, né? Essa autopercepção. Falei, calma, Lúcia, né? Mas o que a gente pode trazer como dicas práticas para essa mulher ter mais saúde emocional, apóstolo? Observe a sua identidade, como é a Lúcia, no caso, né? Sim. Que estou falando de você como exemplo. Certo. E você vai observando, isso me identifica? Ou isso é um defeito? Né? Porque eu quero tirar os defeitos da minha identidade. Passar o Photoshop na foto, né? Tem que ficar melhor na foto. A foto hoje, as fotos são de identidade, elas são atualizadas. Mas antigamente você ficava aí com 40 anos com aquela foto de 13 anos. É verdade. Né? Então não te identificava, mas a sua identidade hoje te identifica. E você tem que pensar, isso é uma boa identidade para mim. Eu preciso trabalhar na minha identidade, eu preciso descobrir quem é a Lúcia, como que a Lúcia, mulher de Deus, transformada pelo Senhor, que tem a paz que excede todo entendimento, que tem equilíbrio. Entendi. Nem sempre é possível, né? Não. Tem hora que o negócio escapole, né? Tem hora que a gente perde o domínio próprio, né, pastor, apóstolo? Aí passa a perder o demônio próprio. Aí a gente olha e clama a graça do Senhor. Fala assim, ó, rebobina aí, vamos começar de novo. Ficou parecendo, é porque eu comecei a rir, porque eu lembrei daquelas piadinhas assim, a mulher fazendo a palestra sobre paciência e o menininho ali, ela... Já viu a contradição ali de cara, né, apóstolo? Mas Mas é um trabalho, é a vida. A vida a gente vai trabalhando. Não é todo dia que a gente tem sucesso, não. Porque é um perfeccionismo que ele não existe, né? Não existe, não porque existe. A gente está sendo aperfeiçoado. Mas aí a gente vai ter que, né? Você melhora muito. Tem que melhorar mais. Melhora muito. Esses dias eu falei pra minha filha, pessoal, minha filha, a mamãe não está sendo um bom testemunho pra você no trânsito, então deleta algumas palavras aí, eu vou ressignificar alguns comportamentos. Então, assim, trazendo pra nossa saúde emocional, ter grupos de mulheres que nos ajudam, né? Estar em ambientes que a gente, como a senhora mesmo trouxe, que a gente identifica, isso é de extrema importância, não é, apóstolo? É de extrema importância, porque faz você feliz. E se você fica feliz, você faz as pessoas que estão ao seu redor felizes também. Sim. Então, participar de um grupo, você volta para casa feliz. Você chega feliz em casa. Você vai num chá de mulheres, você chega em casa toda feliz. Radiante. Radiante. E é importante. Tudo isso é muito importante, ter
ter também uma pessoa para ser sua mentora, Sim. sabe? É importante também. Na igreja costuma chamar de discipuladora, que é a mesma coisa. Sim. Isso ajuda muito, você não pode andar sozinha. É verdade. Né? E ter amigas para tomar cafezinho. Ai, que chique, né? Marcar, né? Amiga, eu preciso de você tal dia. Tô precisando do cafezinho. Tô precisando daquele cafezinho. Ó, conselhos valiosos, né, que a apóstola está compartilhando conosco. E dentro desse desafio de estar como presidente do Ministério Luz para os Povos, Sim. né, o que a senhora pode compartilhar conosco aqui? Porque é um desafio para você, mulher, né? Como a senhora disse, foi pega de surpresa. O apóstolo não avisou que estava indo, né? E agora a senhora está como presidente do ministério. É muito desafiador mesmo, mas eu era a vice-presidente. Eu sempre falava para ele, se você vier a falecer, a gente conversava essas coisas. Eu não vou prosseguir. Eu já faço uma reunião e peço para sair também, porque esse não é papel para mim. E eu falava isso, nas reuniões da diretoria eu falava também. Sim. E ele faleceu de uma forma abrupta, que foi assim, o ministério todo ficou sem chão, sabe? Sim. Os pastores, todo mundo ficou como filho que perdeu o pai, sabe? Sim. Aquela sensação de orfandade. Sim. E nós, 2 dias depois que ele tinha falecido, nós fizemos uma reunião, porque nós não sabíamos o que dizer para os pastores. Sim. E aí, então, lá na reunião, nós chegamos à conclusão que eu deveria ficar por um tempo para que eles não se sentissem órfãos de pai e mãe, estou falando assim bem, Sim. de uma forma bem simples. Sim. Porque eu, graças a Deus, eu tenho uma amizade, um carinho muito grande pelos pastores. Um amor mesmo, sabe? Esses anos, todos esses anos que eu fui casada com o Sinomar, que eu não fui a primeira esposa dele, não sei se vocês sabem. Sim. Eu fui casada 9 anos e meio, mas nesses 9 anos e meio, eu me apaixonei pelos pastores, pelos bispos, pelas pastoras, e amo a todos eles, e eles sabem disso, e eles sentem isso em mim. Então, eles ficaram mais seguros com a minha permanência, e eu fiz isso pagando minha língua. O preço para edificar, né, Ana? O preço para edificar, apóstolo. Pagando a língua, quando eu pago muito minha língua. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que era o certo a fazer, sabe? Sim. E não é uma coisa que vai ficar por muito tempo, mas é um período de transição até o novo presidente ficar totalmente adaptado, Sim. sabe? Tanto ele com o ministério, quanto o ministério com ele. Sim. O novo presidente será o filho do Sinomar, que ele é o pastor da Igreja da Fama. Sim. E ele mesmo falou que precisava de um tempo porque a igreja está terminando reforma, essas coisas, ele está muito ocupado. Sim. Então esse tempo vai ser bom para ele terminar as tarefas da igreja local, para ele poder ter mais tempo para o ministério. Maravilha. E enquanto isso, eu estou nesse papel, é desafiador sim, mas eu faço também com muita gratidão a Deus, sabe? Porque eu nunca imaginei assumir um papel desse, e eu faço com temor, porque temor do Senhor, né? E gratidão, muita gratidão, e espero
fazer o melhor que eu puder e o que estiver no coração de Deus, principalmente. Eu tenho certeza, né? A senhora transmite muito dessa sabedoria nas suas falas, na sua presença, né? Obrigada. E como a gente está falando de saúde emocional, a gente pode ver, né? Eu vejo isso, né? Essa centralidade, né? Nossa, vou ter que pagar a língua aqui, mas eu vou pagar o preço mesmo, né? Porque isso se faz necessário no momento, né? Isso é sabedoria aplicada, né, apóstola? A gente percebe isso e eu não sei quanto tempo nós ainda temos, mas o que eu quero trazer? O que eu quero trazer para nós? Que, como a senhora disse no início, durante muito tempo a igreja ela não tratou o assunto emocional como deveria, mas graças a Deus hoje está sendo tratado, né? A dificuldade que as pessoas tinham e algumas ainda têm, né, apóstola? Por exemplo, de procurar ajuda, né, psiquiátrica ou psicológica, né, ou uma mentoria, ou uma amiga do coração, alguém para falar das dores, né, daquilo que está sufocando ali a alma. E como isso, né, como que a igreja pode lidar melhor com esse assunto que está em alta, está em pauta, mas ainda temos aquelas mulheres com algumas reservas, alguns preconceitos, né, não gosta de falar muito de dores, de coisas do passado. Como que a gente pode ajudar essas que estão com essas reservas, apóstolo? Pois isso é uma verdade. Como eu lido com muitas bispas e pastoras, eu vejo que muitas foram adquirindo depressão, síndrome do pânico e outras síndromes também, né? Não é necessário a gente ficar citando. E burnout principalmente, que é muito comum hoje. E elas foram adquirindo pela falta de conscientização de que precisavam de ajuda. Porque quando elas começassem a se sentir meio desequilibradas, elas vão saber, a mulher sabe, ela fala assim, hoje eu desequilibrei, hoje eu saí do sério, eu não estou aguentando, eu estou sobrecarregada, eu não estou aguentando meu casamento, eu não estou aguentando essas irmãs da igreja, eu não estou aguentando barulho, eu não estou suportando barulho, eu não estou bem. Quando ela falar isso para ela mesma, ela precisa buscar ajuda. Por isso que eu falei, você precisa aprender a conversar com você. Então, buscar ajuda é necessário para você manter esse equilíbrio que você precisa. Então, você falou assim, como você está encarando agora essa função de ser presidente do ministério? Eu faço terapia. Tá? Sim. Depois que o meu marido morreu, eu procurei uma terapeuta porque era muito peso para mim. Porque eu morava numa casa de 700 metros quadrados, no melhor condomínio de Goiânia. E 15 dias depois eu mudei para um apartamento de 90 e poucos metros quadrados. Porque eu tive que sair, lógico, porque não tinha sentido eu estar morando naquela casa. Sim. Foram mudanças muito radicais, muito grandes. Eu era uma auxiliadora idônea e agora eu não era mais auxiliadora, mas eu era a líder do ministério. Então, são saltos muito grandes que eu pensei, eu preciso de ajuda, porque eu posso não ter o equilíbrio necessário com as pessoas, porque eu lido com muita gente, todos os dias com pessoas diferentes. Então eu faço terapia. Que maravilha. Quando nós tocamos nesse assunto, muitas mulheres não querem falar desse estado ali emocional de fragilidade. Eu tenho esse problema, eu conto tudo. Mas é segredo, olha que esse negócio de terapia é segredo. Mas isso mostra para as mulheres do lado de lá que existem mulheres vulneráveis também do lado de cá, né?
As pessoas, elas tendem a olhar para a liderança e achar que eles não têm problema. É porque as pessoas olham para mim e falam assim, nossa, mas a senhora é forte demais. E eu sei que eu não sou forte demais, sabe? Uhum. E aí eu fico assim, obrigada, mas eu depois lá, sozinha, eu falo, eu sei que eu não sou forte demais. Eu sei que eu preciso de ajuda. Entendeu? Sim. Entender... Não é só de Deus, porque eu tenho vida de Deus. Sim. Mas eu preciso também falar com gente. Sim. Né? Sim. É incrível. E eu quero agradecer por esse abrir de coração, né? De coração para coração. Porque quando nós conversamos conosco mesmo, a gente consegue perceber claramente que precisamos de ajuda, né? Que precisamos, seja terapia, uma ajuda medicamentosa, não é a questão aqui. A nossa pauta hoje é conscientizar a mulher que não é só sobre um câncer de mama, que a gente precisa, por exemplo, diante de um diagnóstico tão, às vezes... complexo, né, triste, que traz muitas emoções ali, muitas reflexões. Sim. E a pessoa precisa lidar com isso emocionalmente o mais saudável possível, né, apóstola? E é transmitindo que nós também temos vulnerabilidade que a gente vai transmitir essa credibilidade, que elas podem confiar que dá certo. Né? Só que eu quero completar o seguinte, que eu mudei para o apartamento, mas estou amando. Ai, que maravilha! Estou amando a minha nova moradia, estou gostando muito de morar lá. É lindo o apartamento. Eu todos os dias eu entro e agradeço a Deus. Que lindo. Tá? Né? Então, mas é claro que foi uma mudança muito grande para muita gente. As pessoas às vezes querem ir lá em casa por curiosidade, sabe? Mas claro que nem todo mundo. Tem muitos que vão porque são meus amigos, porque querem estar juntos. Mas uma ou outra pessoa surge, sabe? Porque é muito grande a diferença, mas é muito lindo. Qualquer dia que você quiser ir lá tomar um café comigo, está convidado. Ai, que chique! Olha, eu agradeço e eu vou aceitar, viu? Vou aceitar, será uma honra. E a gente já está caminhando para os finalmente aqui da nossa conversa, desse bate-papo. E o que a senhora gostaria de deixar para a mensagem, tanto para os nossos alunos, quanto para o CID nacional, quanto para as mulheres, para o público em geral que vai estar assistindo, porque saúde emocional não é só para as mulheres. A gente está pegando a pauta de outubro rosa, mas é para todos, né, apóstola? Que mensagem final a senhora gostaria de encharcar o coração das pessoas aí, com toda essa experiência de vida que a senhora carrega? Bom, eu trabalho muito com pastores e com pastoras. E por muito tempo ficou assim meio que subentendido que os pastores e as pastoras eram quase que super-heróis. Mas não são só os pastores, às vezes os pais, os maridos, as mães, têm essa mentalidade que eles precisam ser heróis, eles precisam ser fortes, eles precisam ser o tempo todo corajosos. Mas todos são frágeis. Todos nós temos fragilidades, tanto físicas, quanto emocionais, quanto espirituais. E nós precisamos de ajuda. E devemos buscar ajuda, se possível profissional, se não for possível, ajuda de um pastor, ajuda de uma pessoa amiga, de uma pessoa da família que é apta para isso. Mas nós não podemos viver sozinhos. Nós precisamos de companhia, de pessoas para conversar, para dividir experiência. Então, o que eu digo é, não fique sozinho, tenha companhia, busque ajuda. Uau, que maravilha! A própria palavra nos adverte, né, que para a gente não estar só. Que a gente realmente entenda isso como igreja, como membros do corpo de Cristo, e que a gente faça realmente uso de todos esses conselhos que a apóstola Noemi trouxe para nós. Eu quero agradecer imensamente, foi assim, um aprendizado, como eu disse, né, no decorrer do podcast, vou levar a história da cadeira para a vida.
porque nós precisamos entender o lugar, né, que o Senhor tem para nós. Eu quero deixar aqui para você os nossos contatos, né, o Instagram. Pode compartilhar o Instagram da senhora conosco? Meu Instagram é Noemi, com E no final, Noemi Torres. É meu nome, Noemi Torres. Você colocando Noemi Torres, você vai entrar no meu Instagram. Amanhã, às 10 da manhã, inclusive, eu tenho uma live sobre família, sempre família, sabe? Na quinta-feira? Na quinta-feira. 10 da manhã. 10 da manhã. Ótimo, então já acompanha aí para você continuar aprendendo. Nós aqui do CEID, né, já temos os braços estendidos, como a senhora disse, já foi aluna aqui, então as portas, os braços estão abertos, né? Se quiser, sei lá, nos ajudar de alguma forma aí, como a senhora tem nos ajudado, os alunos que estão chegando, esse incentivo como mulher, como líder, né? Nós temos aqui a nossa diretora do CEID, é uma mulher, uma líder top, sim, né? A pastora Conceição. Então, assim, fique aí com os braços abertos do CEID, não só na questão das redes sociais, mas venha conhecer também as instalações aqui, né? Nós estamos no Parque Amazônia. Nós eu quero, né, no final, dar uma lembrança para você, apóstola. Obrigada. Que eu tive, né, a oportunidade de estar e visitar um evento que a Luz para os Povos promoveu, e ali eu ouvi algumas de suas palavras, ouvi também uma mensagem sua no podcast, então o podcast dela pode conversar, né? Então acesse também e vamos realmente ser essa rede, sim, de igrejas que ajudam mutuamente, né, a apóstola? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, foi uma delícia conversar com você. Que bom. Obrigada, gente.